Olá, queridos, queridas, vamos seguir com o estudo do processo penal. A gente segue com o estudo do habeas corpus. Nós vimos na outra aula a evolução histórica do habeas corpus no Brasil. Nessa nossa aula eu quero conversar um pouco mais com o pé no chão, ou seja, vamos analisar as hipóteses que a Constituição nos autoriza de uso do HC e a relação desse habeas corpus com o uso de recursos, a figura do chamado habeas corpus substitutivo, né? Então, a Constituição Federal, ela reproduz no texto de 88 estruturas que já vinham efetivamente desde das constituições anteriores. Então a gente vai ter efetivamente no artigo 5º, em seu inciso 68, a indicação de que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então vamos destrinchar um pouquinho essa estrutura do HC. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer, ou seja, já é imediato, eu já estou limitado à minha liberdade, daí porque nesse caso a gente vai falar do habeas corpus liberatório ou repressivo. Cuidado com essa expressão repressivo, porque parece uma contradição em termos, né? Porque a gente vai ter efetivamente o habeas corpus como repressivo, mas é porque ele reprime a ilegalidade. Então, quando eu já estou sofrendo, eu estou diante do habeas corpus liberatório ou repressivo. Ou se achar ameaçado de sofrer violência, seria a questão do habeas corpus preventivo. Veja que essa ameaça que a Constituição fala, ou se achar ameaçado de sofrer, essa ameaça há de ser uma ameaça concreta, tá? Não é uma ameaça abstrata. Então, tem que existir ali já um elemento bastante concreto que me autorize a concluir, né? Me autorize a concluir efetivamente a ideia de que existe essa ameaça efetiva, concreta, àquele determinado indivíduo. E aí esse sofrimento que já é concreto ou potencial é de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Então a gente vai perceber o seguinte, aqui o habeas corpus deixa claro, desde aquela redação lá da Constituição republicana com a emenda de 1826, que o HC será utilizado para o enfrentamento de questões que tratem de liberdade motora, de liberdade de locomoção. É para isso que serve o habeas corpus. Desde que haja aí a coação ou a violência. Aqui um comentário interessante. Violência pode ser vista como um gênero, onde eu tenho a violência física, material, e a violência moral, psicológica, ou seja, a coação. Mas aqui o legislador ele quis propositadamente usar de uma linguagem mais didática, ele quis se utilizar de uma linguagem mais didática. Em que cenário? Ele preferiu falar em coação e violência para enfatizar que tanto a dimensão física quanto a dimensão material são alcançadas pela proteção que se faz aqui. Tanto a dimensão física quanto a dimensão material são alcançadas efetivamente por essa proteção do HC. Tá? E aí ele continua, por ilegalidade ou abuso de poder. Essa expressão ilegalidade ou abuso de poder é interessante porque reforça a ideia de que, ora, eu poderia pensar, todo abuso de poder em si é uma ilegalidade, já que quem delimita o poder do Estado, aqui quando ele fala em abuso de poder, ele está olhando essencialmente para as estruturas estatais. Se eu estou cometendo um abuso de poder, eu estou cometendo em si uma ilegalidade. Mas mais uma vez, a exemplo do que ele acabou de fazer quando ele trabalhou aí com a violência ou coação, ele fez a questão de trabalhar com um raciocínio mais didático do que propriamente um raciocínio técnico. Então ele faz a questão de dizer, olha, aqui tanto a ilegalidade, ou seja, aquela que está completamente fora da atuação do poder público, quanto o abuso de poder podem ser podem viabilizar o uso do HC. Então, por exemplo, a gente aqui já deduz algo diferente do que a gente vai ver no futuro quando a gente for conversar sobre o mandado de segurança, que o HC pode sim ser utilizado como um instrumento contrário a medidas de agentes particulares também. Quando ele fala em legalidade, ele deixa muito claro isso. Daí porque a gente vai excluir
ou melhor, perdão, vai incluir situações como: eu estou de alta médica, mas o hospital não me libera porque eu não paguei a conta. Então, eu posso ingressar com habeas corpus contra o hospital, né? Mesmo não sendo um agente público. Mas por quê? Porque ele trouxe o elemento da ilegalidade no conceito. Caiu no exame de ordem, no exame da OAB há uns anos atrás, uma questão interessante, era uma questão de segunda fase, que te pedia para analisar o seguinte contexto. Ele dizia o seguinte: em face, considerando, né, a ideia hipotética, dizia lá a questão de um jogador de futebol que foi obrigado pelo clube a se recolher na concentração para um jogo importante que eles teriam dias depois, e você seria procurado pela esposa daquele jogador, buscando uma medida judicial. Qual medida judicial, perguntava a questão, você poderia usar? Seria um habeas corpus contra o clube de futebol. Rafael, mas o jogador firmou um contrato de trabalho em que o obriga a se concentrar nas vésperas dos jogos. Tudo bem, ele realmente fez isso. Porém, né, dentro desse cenário, ele não pode ser coagido a fazê-lo. Se ele sair da concentração, ele vai sofrer uma multa pelo contrato de trabalho, ou mesmo a rescisão do contrato de trabalho, mas eu não posso passar a chave para que aquele indivíduo fique ali de forma a limitar indevidamente a sua liberdade. Então, o meio seria um habeas corpus com base nessa ilegalidade. Por quê? Porque só quem restringe a liberdade motora do indivíduo é o Estado. E mesmo assim ele o faz dentro daquelas hipóteses previstas na Constituição: flagrante delito, ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Então qualquer outro elemento externo, né, que seja de um particular que está restringindo a tua liberdade motora, ou mesmo o Estado que está restringindo a tua liberdade motora fora dessas permissões, será considerado um ato ilegal e, portanto, passível da atuação aí ou da utilização do habeas corpus dentro desse cenário, dentro desse sentido. Tá? Vamos conversar um pouquinho, depois que a gente já viu aqui a estrutura constitucional, quem são os personagens envolvidos no habeas corpus. Eu tenho o paciente, que é quem tem a sua liberdade já restrita ou potencialmente restrita. Eu tenho o impetrante, aquele que maneja o habeas corpus. Aqui é importante a gente dizer que é uma peça não privativa de advogado. Qualquer um pode apresentar um habeas corpus, mesmo o próprio preso, não precisa ser advogado, não precisa ser bacharel em nada. Uma estatística, por exemplo, do STJ aponta que, em média, né, nos últimos anos, cerca de 1/3 dos habeas corpus que lá chegaram foram encaminhados ao STJ pelo próprio preso. O impetrante é o próprio paciente, né? E o impetrado é aquele que detém, que realiza aquela ilegalidade ou aquele abuso de poder, ou seja, o epicentro daquela ordem, daquela situação que ilegalmente impõe o confinamento daquela pessoa ou potencialmente pode impor o confinamento dessa pessoa. Nesse cenário, nesse contexto, que a gente tem efetivamente as personagens principais desse habeas corpus. Lembrando que ele sempre vai ser interposto num grau acima à figura do impetrante, ou seja, se eu estiver manejando um habeas corpus contra o juiz, será ao tribunal que eu vou dirigir meu habeas corpus, o tribunal ao qual ele está vinculado. Se eu estiver manejando um habeas corpus contra o Tribunal de Justiça, vou ao STJ. Se o habeas corpus for contra o STJ, vou ao STF. Então eu sempre vou estar tendo como juízo competente a definição da instância acima, aquela instância que está um grau acima do indivíduo. É nesse cenário que a gente vai ter a incidência dessa competência. Portanto, eu defino a competência para conhecimento, processamento e julgamento do HC, considerando quem é a pessoa do impetrante. Tá? Uma questão ainda interessante, eu queria explorar ainda duas questões sobre o habeas corpus com vocês. Primeira é a questão do uso do habeas corpus como substitutivo de recurso. O Supremo Tribunal Federal, até 2012, tinha um entendimento bastante livre em relação a isso. Ou seja, mesmo cabendo recurso, eu poderia usar um recurso de distrito, ou um recurso ordinário, constitucional, eu poderia usar também o habeas corpus. O Supremo, num entendimento que foi consolidado a partir de agosto de 2012, passou a dizer o seguinte: eu posso sim utilizar o HC como substituto de um recurso, ou seja, há um recurso, mas eu optei usar um habeas corpus, mas diz o Supremo a partir de agosto de 2012,
em casos estritamente excepcionais. Portanto, a regra é que você abandone aquela ideia que era muito comum antigamente de usar o habeas corpus como uma solução para todos os males. O habeas corpus era visto até então como uma resposta para todos os males jurídicos. Eu esquecia muitas vezes o uso do habeas corpus em um outro contexto, né? Eu não tinha o uso do habeas corpus em outro contexto, eu usava de forma quase que livre, né, para trabalhar em qualquer tipo de situação, até que o Supremo vai dizer não, o uso do HC deve efetivamente ser condicionado às situações que eu tenho efetivamente a possibilidade de usar, desde que em situações extremas, em situações excepcionais. A regra, portanto, é o uso efetivo do recurso. Explicando melhor, explicando de uma forma mais direta. Se cabe o recurso, use o recurso. O Supremo diz que você vai usar o HC em substituição àquele recurso em situações extremas, onde eu perceba que a tramitação do recurso pode demorar demais, ou o recurso não será satisfatório para reprimir aquela ilegalidade que eu estou sofrendo a contento. Então, nesses casos é que eu vou ter a possibilidade de trabalhar com o habeas corpus em substituição ao recurso. Portanto, aquilo que era a regra fica claramente excepcionado a partir de agosto de 2008. Agosto de 2012. O uso do HC passa a ser bastante excepcional só quando eu perceba claramente que não é possível a utilização de uma estrutura de recurso cabível. Tá? A última coisa que eu queria conversar com vocês sobre habeas corpus é a figura do chamado habeas corpus para trancar uma ação penal. Então, o que acontece? Naqueles casos em que eu percebo que há uma ilegalidade no desenvolvimento da ação penal, o habeas corpus pode ser utilizado para trancar a ação. O que significa trancar? Eliminar, extinguir a ação. Quando é que eu posso usar isso, Rafael? Quando eu percebo ilegalidade no desenvolvimento da ação. O juízo onde eu estou desenvolvendo aquela ação é incompetente, ou não há a mínima comprovação de materialidade, indício de autoria, e mesmo assim a ação foi recebida, ou o crime já está prescrito, ou aquele processo trata de uma conduta que é atípica. Em todos esses exemplos, eu tenho ilegalidades patentes, evidentes. Então eu posso utilizar o habeas corpus para trancar essa ação penal. Com que justificativa? Ora, se eu sou réu de uma ação penal ilegal, eu posso, ao final, ser condenado. Então, a condenação oriunda de um processo ilegal é uma condenação ilegal. E o que eu vou ter? Nesse caso, o raciocínio é, se a prisão é possível, e como é que eu sei? A pena prevista àquele crime é, em tese, uma pena privativa de liberdade. Então, potencialmente, eu posso, efetivamente, ser preso fruto de uma condenação ilegal oriunda de um processo legal. Então veja que aqui a gente tem uma reação em cadeia. Então por que eu vou trancar o processo? Por que eu vou eliminar o processo? Porque esse processo é ilegal. Se ele é ilegal, ele pode redundar numa condenação ilegal. E essa condenação ilegal, por eu em tese estar sujeitado a uma pena privativa de liberdade, pode me impor uma pena igualmente ilegal, pena de prisão. Em que situações eu não poderia usar o habeas corpus para trancar a ação penal? Ou naquelas situações onde eu perceba que não há nenhuma ilegalidade aparente no processo, ou uma outra situação, isso já caiu várias vezes no exame de ordem, que é a situação seguinte: imagina que eu tenho uma ilegalidade, né, grave naquele processo, mas a pena prevista para aquele caso não é uma pena privativa de liberdade. Portanto, nem mesmo potencialmente eu tenho um risco de ter a limitação na minha liberdade. Em que cenários eu teria isso? Por exemplo, quando a pessoa jurídica é ré, né, naqueles casos de crimes ambientais, ou mesmo nos casos como do artigo 28 da Lei de Drogas, a Lei 11.343, onde você tem aí o uso de substância entorpecente como ilícito. Ora, o crime de uso de substância entorpecente não traz como pena a pena privativa de liberdade. Portanto, em nenhum cenário eu teria a possibilidade de ser preso, mesmo potencialmente. Então, mesmo que eu tenha ilegalidade, eu não vou ser preso. Logo, não posso usar o HC. Vou usar o quê?
o mandado de segurança com a mesma finalidade, o qual trancar a ação penal. Então, explicando de uma outra forma, o HC pode ser utilizado para o trancamento de uma ação penal, ou seja, para acabar com a ação penal, para limitar uma ação penal. Mas em que casos isso vai ser realizado? Quando eu perceber uma ilegalidade naquela prisão, quando existir uma ilegalidade naquela prisão, e eu tiver, mesmo que em potência, o risco de ser preso. Se eu não tenho esse risco, por quê? Porque o crime previsto não traz uma pena privativa de liberdade, ou porque não existe uma ilegalidade patente, não se pode usar o HC para trancamento. Tá? Então, pontos importantes do uso do HC. Temos a Constituição para a possibilidade de utilizar não apenas quando eu estou já restrito na minha liberdade de locomoção, mas mesmo quando existe um risco potencial de restrição da liberdade motora. Esse é o primeiro ponto e mais importante. Segundo ponto, vamos utilizar isso quando eu tiver a limitação na liberdade motora, por ilegalidade ou por coação, daí porque eu posso utilizar para destinatários que sejam particulares, não apenas o poder público, e vou utilizar também como substituto de recurso, mas em casos excepcionais. A regra qual é? Se há recursos, se existe recurso, trabalhe com aquele determinado recurso, não com o HC. Tá bom? E lembrando a questão do trancamento, desde que exista uma ilegalidade patente naquele desenvolvimento de processo, por incompetência, porque a conduta é atípica, algo do gênero, e não exista efetivamente o risco, existe o risco de prisão, mesmo que potencial, com a pena privativa de liberdade. Tá bom? Com isso a gente conclui nessas duas videoaulas o estudo do habeas corpus.